Fala, NTzada, tudo bem? É isso aí, estamos de volta com o Pod Mais Joga 2.0, o podcast retro gamer mais famoso ou não do Brasil. Mas eu tô aqui sempre trazendo aqui mais novidades e mais convidados que tem a ver com o mundo de games, tá? Vocês sabem que eu sempre trouxe muita gente que coleciona, muita gente que é apaixonada pelo retro gaming, mas essa temporada é diferente, por isso ela é 2.0, trazendo um pouco de convidados de todas as áreas aí. E por que não falar de videogame mais novo, falar de videogame que está acontecendo agora, já que está essa moda gigantesca de trazer e remasterizar jogos antigos? Por que não falar mais sobre isso, né? Bom, antes de eu continuar, não esqueça de deixar seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz esse podcast acontecer. Se você está nas mídias de podcast, não esqueça aí de mandar para os seus amigos, de enviar esse link para os seus amigos, e assim o NT Games continua crescendo, tá? Hoje eu tenho a particularidade monstra de trazer alguém que eu conheci aí no mundo fora de videogame, que foi super legal. Tenho amigos aí que me apresentaram essa pessoa, que vocês vão conhecer agora. Se você não conhece, você vai conhecer e vai gostar, porque é uma pessoa que está ligada ao mundo de videogames, tá? Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui ela, a Alessandra Coster, ou a Alê, né? Vamos ver como que ela deixa eu tratá-la aqui. Tudo bem, Alê? Olá, Xerim, tudo bom? Foi ótimo te conhecer. Realmente a gente se conheceu fora das telas, né? Com certeza, Aí isso no aí. seu mundo, aí nos Estados Unidos, foi muito bacana. Para mim tá uma honra estar aqui com vocês, podendo falar de um tema que eu sou apaixonada, entretenimento e games. Um prazer estar aqui com vocês e com toda a sua audiência. Eu vou até olhar aqui direitinho para não falar errado o seu cargo, tá? Então, para quem não sabe, a Alê trabalha na Xbox. Ela é Senior Category Manager for Hardware and Games. Ou seja, acho que a gente está com a pessoa certa. O que vocês acham? Acertei o cargo ou não? Acertou, maravilhoso. E além disso, além de tocar, né, eu sou a parte de Xbox, exatamente para hardware, que hoje contempla consoles e acessórios. Acessórios são controles e headsets. Também toda a parte de games, principalmente first party, que são os nossos jogos. Third party também, a gente está trazendo aí uma novidade aí de lançamento call to content, junto com alguns publishers aqui no Brasil, muito legal, já tem no mundo afora. Eu também faço parte do comitê aqui da subsidiária Microsoft como D&I Cross Pillar. Então, eu sou Business Manager na parte de diversidade e inclusão. E que faz todo sentido para a gente quando a gente fala de pilares de acessibilidade. Então, a gente trabalha com jogos nesse tema de acessibilidade, como Forza Horizon, que ganhou o Game Award na parte de acessibilidade. O nosso controle adaptável, que também serve, né, atende a comunidade. A gente tem no Brasil alguns desses produtos. Entre outros, a parte de LGBT, a parte de mulheres, de pretos. Então, eu trabalho toda essa linha cross, e aí não só nos produtos, claro, de Microsoft, mas principalmente nos nossos segmentos aqui de games. Que legal, Ale. Eu quero muito falar dessa parte de acessibilidade, mas antes da gente continuar qualquer coisa aqui, você tá no Pod Mais Joga. O Pod Mais Joga, ele tem, não tem eu como estrela, não tem você como estrela. A estrela é o jogo. Então eu peço para você escolher um jogo e aí na edição eu coloco ele aqui e vou jogando enquanto a gente vai conversando. Você tem alguma ideia? Você pensou em alguma coisa? Olha, um jogo que eu acho mó gostosinho e ele é fácil, porque você não precisa sair montando, mas ele é um pouco mais estratégico, é o Minecraft Dungeons. Então, não sei se é uma boa pedida. Excelente pedida. Vamos lá, não tem problema nenhum. Legal. Então, Boa. começando, tá aí na tela. Ligamos a televisão e começamos a jogar ali. Ale, antes da gente falar mais da Xbox especificamente, você tem outras histórias aí por outras grandes empresas que têm a ver com esse mundo. Não sei se você estava na parte de games, mas você trabalhou na Warner Bros., trabalhou na Samsung, trabalhou na Philips. A Philips que trouxe o Odyssey como um grande entretenimento na época, ali nos anos 80. Você trabalhou também na parte de games dessas empresas? Então, você sabe que você traz um gancho muito interessante quando a gente olha um pouco para trás, né, na nossa carreira.
e a gente vê como as coisas se complementam, né? Quando eu entrei na Philips, eu trabalhava, fiquei bastante tempo lá, fiquei mais 7 anos, eu trabalhava muito na parte do Domestic Appliances, né? Que são mais aparelhos para cozinha, então não tem nada a ver com games. Tá. Mas o negócio, né? Ali o job rotation é muito, muito grande, muito amplo, tem muita oportunidade, né? Que é o rotativo de plano de carreira. E eu, no final da Philips, fui acabar em televisão. E aí Olha você só. começa a entender que televisão é tudo para a gente no segmento de games, principalmente na parte técnica, de especificação, roda ou não roda, vai ou não vai, tem uma sinergia incrível. E a gente trouxe, sim, a gente falava muito de TV monitor, inclusive na época teve aí um merge grande, né, uma fusão com a OAC, que é da TP Vision. Então a gente começou a trabalhar muito os displays da OAC para a parte de gamer, que foi muito legal. E aí eu dei um pulo na Samsung, eu fui ser regional de TV na Samsung, Olha e foi lá. um período muito interessante, que foi o período de Copa de 2014. E a gente trabalhava toda a linha de produtos, eu ia lá para a Coreia, para praticamente escolher da prateleira, o que a gente vai trazer para o brasileiro. E claro que a gente não podia deixar de trazer algumas televisões que têm essa pegada de games também. E aí, né, você fala, puxa, por que eu, né, televisão que faz sentido? Fui parar em entretenimento, né, por todo aí o contexto do que eu fazia em termos de hardware, acabei indo para a Warner, para o contexto de entretenimento, como produto, e lá a gente começou a entender que esse universo de televisor, com essa sinergia, né, do game, da audiência, fez todo esse sentido. Então lá eu comecei com games e acabei como entretenimento como um todo, a gente acabou trabalhando com séries, TVs e tudo que a Warner hoje tem. E aí surgiu a oportunidade, como eu tinha muito contato com o pessoal de Xbox, eu como Warner trabalhava com as duas plataformas, tanto a Xbox como Sony. A Warner distribuía outros publishers muito grandes na época, como Electronic Arts, Capcom, Ubisoft. Então tinha aí um conhecimento de third party também, que a gente chama, que são os outros publishers. E aí eles acabaram me convidando aí para vir para a Microsoft, né? Então eu vim trabalhar bastante com PC, que também, né, o laptop tem tudo a ver com a parte de games também. Hoje cresce muito aqui no Brasil, a parte de PC gamer, bastante forte, com os jogos, com os produtos que estão sendo desenvolvidos, e acabei entrando mesmo na parte de Xbox, que eu estou há quase 2 anos. É engraçado, né? O mercado brasileiro ele acabou possibilitando com que o mercado de PC crescesse mais do que. Não sei se é mais do que de videogame, não posso falar isso, mas eu sei que o mercado é muito aquecido. E a Microsoft está em tudo, né? Ela está em multiplataformas, né? Falou tudo, você me dá um gancho maravilhoso. Hoje, apesar de eu trabalhar em console, claro que console ainda cresce muito, principalmente a 9ª geração, né? Hoje a gente tem os modelos do Series X e X, que estão super bem aqui no mercado, mas a gente tem ainda uma alavancagem imensa de fazer penetração dessa base, né, de 9ª geração. Mas, PC também é muito importante, a gente fala de multiplataforma, né? Você começa jogando no seu celular, aí você vai para, sei lá, entra na empresa, tem um tablet, você continua jogando a sua conta no tablet, você está voltando para casa, você está no mobile, você chega aqui, você abre o seu console e continua jogando na sua conta. Então, é esse mesmo conceito que a Microsoft Xbox traz de multiplataforma. O nosso centro é o consumidor, é onde ele quer jogar, a forma que ele quiser jogar, com quem ele quiser jogar, em qualquer lugar. Aliás, fica um elogio muito bom para quem é gamer aqui, porque eu tenho o Xbox One e eu tenho o Xbox Series X. E vamos falar que essa transição de gerações não foi tão difícil assim, porque eu consigo ainda usar bastante do One, eu consigo usar os dois, porque vocês deixaram os jogos serem esse multiplataforma. Exatamente, isso está sendo muito bom para os gamers. Exatamente. Né? É o que a gente fala, né? A nossa missão, né, de trazer o joy, que a gente chama, né, que é a alegria, a diversão para o nosso consumidor, com os nossos produtos, com a nossa experiência, em qualquer plataforma, em qualquer lugar, faz todo sentido, uma vez que você possibilita isso de acontecer. E essa é a nossa ideia. E o Xbox Live, né, que traz aí todos os jogos disponíveis ali a partir de um pagamento de assinatura, que também ajuda bastante os brasileiros a terem acesso a bastante jogos, já que é tão difícil a importação no Brasil, né? É verdade, a assinatura, né, do Game Pass tem crescido muito a base. A gente vê que o consumidor hoje está extremamente educado, né, no sentido de entender como é que
para que serve o subscription, né? Como é que serve a assinatura? Então, tem crescido muito, é um dos focos da companhia, e Game Pass realmente é uma solução, principalmente quando a gente é sedento por novidade, e saber que aquele jogo no Day One vai estar disponível também no Game Pass, é só alegria, né? Só alegria, né? Sensacional. Bom, a gente vai falar mais de Xbox, mas eu tenho que voltar um pouquinho no tempo aqui. A gente faz uma linha do tempo com o convidado para entender onde o videogame entrou na vida desse convidado, tá? Eu não lembro de não jogar videogame, e eu acho que a minha geração é a primeira geração que, talvez a nossa geração seja a primeira geração que nasceu e o videogame ainda faz parte. Então muita gente fala, mas como é que você joga até hoje? Ué, eu não sei não jogar, eu nasci jogando, não tem como não continuar jogando, né? Talvez a geração dos meus pais não entendam porque o videogame chegou depois. Uhum. Como é que é para você isso, né? Como é que entrou o videogame na sua vida? Você jogava pequenininha também ou não? Olha, eu vou jogar, eu acho que eu vou revelar muito a minha idade agora. A minha mãe, até hoje, ela joga, ela tem 80 anos e ela joga Resident Evil 7 comigo, pra você ter uma ideia. Ela adora. Eu joguei Outlast com ela, que é super de terror, sabe? Que você fica. Você tem que botar, né? Praticamente não é um VR, mas ele é tão dentro do lugar escuro que você só enxerga com óculos. Então, é muito louco. Mas eu comecei com ela, né? Tá. Ela jogava Fantasmagoria. Eu não sei se você vai lembrar. Eu lembro. Meu, é maravilhoso. Até hoje eu comecei a procurar, porque ela me explora até hoje. Eu preciso jogar, como você não acha? Então, assim, não tem mais no mercado, né? Eu comecei lá e a gente adorava, na época era um PC, né? Então a gente tinha lá o hardware instalado, jogava com ela, então tinha os enigmas, tinha as passagens, era uma casa mal assombrada. Nossa, era maravilhoso, realmente, porque mexe muito, né, com habilidade, sociabilidade, tudo isso. Então, eu gostava muito. Tive um tempo sem o videogame, mas logo que eu comecei a parte de TV, ou de entretenimento, casei, tive filhos, tal, sempre gostei dessa parte de jogos, tanto de tabuleiro como de videogame mesmo. Meus filhos hoje são hardcore gamers total, super apoio. Eu lembro quando estava na Warner, os amigos deles falavam, nossa, tua mãe tem o melhor emprego, né? Com certeza. E hoje no Xbox também, nossa, tua mãe, nossa, como ela é cool. Então é muito engraçado. E eles são super, assim, PC hardcore gamer, né? Jogam Counter-Strike, jogam Fortnite. Claro, a gente joga Cuphead, apanho pra caramba. Mas eu jogo também com eles, tem alguns jogos que a gente joga juntos. E eu lembro quando eles eram pequenininhos, eu adorava jogar Lego, né? Lego de tudo quanto é... Lego Batman, Lego Harry Potter, Lego, todos os tipos de Lego. Tinha tudo. Inclusive, nos Estados Unidos, existe um Lego Dimensions, que é uma base, que é muito legal. Eu trouxe para mim aqui para o Brasil, trouxe os bonequinhos, tem os bonequinhos do Senhor dos Anéis, é demais. Eu tenho até hoje, a gente joga. Que legal. E tinha vezes que eu não conseguia passar de uma fase, e eles que me ajudavam, mesmo com tipo 3, 4 anos. Eu falava, ih, brequei, não sei mais. Mãe, é óbvio, é só subir aqui a parede que o Lego Batman... Como que o Batman ia fazer isso? Não é óbvio. Então, assim, acho que a criançada tem uma habilidade incrível para videogame. Vocês jogam até hoje? Assim, algum jogo... O Cuphead você falou, mas tem alguma coisa online, assim, que vocês jogam mesmo quando você não tá com eles? Quando eles estão sozinhos, é Counter-Strike, né? Inclusive, eles olham todos os influencers que jogam, principalmente o Gaules, né? Que eles é muito forte aqui. Mas a gente jogar junto, acho que eles já jogaram comigo Resident Evil, né? É uma coisa. Mas assim, eu tenho que jogar FIFA com eles, mas eu sou muito ruim em futebol. Eu juro que eu tento. Aí logo eles desistem, mas eu tento assim jogar, né? Junto com eles eu tento, mas é difícil. Você falou uma coisa engraçada. O Gaules é gigantesco, é um streamer que começou também há uns 10, 15 anos atrás, e hoje ele é o que ele é o maior, né? Você deixaria seus filhos fazer streaming hoje? Isso é uma coisa que, já que eles jogam videogame, você deixaria isso ser uma realidade na vida de vocês? Eu acho que sim, viu? Acho que hoje em dia, assim, a gente conversa muito, né, sobre o segmento com profissionais, ou mesmo eu com eles, eu vejo muita reportagem, a gente gera muito reportagem como Xbox. Eu acho que tudo com cautela, né? Correto. Com preocupação, com a parte educacional.
levando a informação correta. Eu acho que não dependendo exclusivamente disso, porque muitas vezes existe uma ilusão do emprego ideal. Eu acho que a gente está indo numa pegada de novos empregos. Então, hoje em dia, assim, a gente tem que ter um leque. Eles falam, mãe, que bom que você é cabeça aberta, né? Porque hoje em dia os novos empregos estão aí e eles são digitalizados, né? Como eu comentei para você, a gente está lançando aí Call to Content, que são jogos e conteúdos digitais através de códigos, né? Que a gente também está numa fase super desafiadora de educar o consumidor de como comprar novos jogos agora de uma forma eletrônica. Então, assim, o digital está aí, os novos empregos estão aí, estamos digitalizando. As crianças hoje em dia já nascem, né, mexendo na tela, não sabem nem que é livro, né, papel. Então eu acho que a gente tem que tentar entender, e como pais, educadores, direcionar, alertar, dar o respaldo, mas eu acharia super legal, né? Eles têm uma comunidade, hoje eles conversam muito pelo Discord, quando eles estão jogando. Na época de pandemia, eu senti a socialização, para mim, assim, videogame foi incrível, né? E eu converso muito com as mães da minha idade, que falam, nossa, que absurdo, essa fase... Gente, calma, posso dar o outro lado da moeda? É muito legal, gente. Mexe com a socialização, com a mobilidade, né? Porque eles podem estar jogando em qualquer lugar, a conta que eles tiverem, para na onde eles pararam, né? Na fase do jogo. Fora, a descontração que eles têm, né? Com as pessoas que eles estão interagindo. Tem jogos mundo aberto. E aí você começa a ver que existe uma abertura de cabeça que as pessoas que não estão no dia a dia, não convivem, ou têm um pré-julgamento, não compreendem. E aí a gente faz esse papel que eu acho muito gostoso. É muito importante. Eu também tenho filhos e eles têm um pai que é completamente maluco por videogame e nenhum dos outros pais são. Então, quando minha filha tem 19, traz gente para casa e fala, meu, o que é isso? Isso é do seu pai? Maravilhoso. Mas eu acho que essa é a geração que nós estamos. Como eu falei, né? A gente cresceu assim, então faz parte a gente ter esse tipo de acesso. Mas é tudo com cautela, é muito importante, como você falou, e eu reforço porque a audiência está aqui, entender até onde pode, por quanto tempo pode, mas não é nada daquilo que falavam que estraga a TV ou que estraga a sua cabeça, sabe? São as duas coisas que não são. Não mesmo. E isso eu também deixo muito bem claro, né? Tipo, os prós, tem muito prós. Com certeza. Contra, eu acho que é muito mais a gente... É como a gente lê livro, né? É como a gente estudar, é como a gente... Tudo tem que ter uma ponderação. Tomar água, você não pode tomar um excesso de água, né? Não dá, acho que tudo tem uma ponderação, e videogame também tem uma ponderação para você descansar, para você fazer outras coisas. Tem jogos de tabuleiro que a gente gosta muito, tem o Galápagos, né? Que é uma parte de jogos de tabuleiro que é maravilhoso, né? Estratégico. Então, eu acho que você ter dosagens corretas, eu acho que tem espaço para muita diversão. Os jogos de tabuleiro não morreram, né? E é muito legal as grandes empresas continuarem investindo. Eu acabei de adquirir o Hero Quest, que eu sei que não é da Galápagos, mas era um jogo da minha época, antigo, e eles relançaram o jogo. Sensacional, é muito legal ainda poder pegar na mão, sabe? Exato. Você sabe que tem barzinhos aqui, eu moro perto da Vila Madalena, e às vezes a gente passa, né? Vai tomar um suco, alguma coisa assim, barzinhos, né? Familiares. E uma vez a gente foi num que eles estavam com a gente e tinham vários jogos do Galápagos ali. A gente sentou e ficou horas ali jogando, sabe? Foi super gostoso. Bom, vamos voltar na Xbox, porque eu tenho certeza que a audiência aqui tá maluca para ouvir mais. Você falou sobre acessibilidade, né? Eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome, claro, mas ela infelizmente perdeu os dedos da mão, perdeu as 2 pernas, enfim. E hoje, ela faz tudo hoje, mas claro que ela tem algumas limitações. O que ela consegue passar aí por algum tipo de prótese e algumas coisas assim que deixam ela continuar tendo acesso a coisas que talvez seriam difíceis no passado. Eu estava investigando bastante sobre os controles e essa acessibilidade dos jogos. O que a Xbox está fazendo para ajudar mesmo essa comunidade que é gamer, mas que infelizmente tem mais, vamos falar que tem um pouquinho mais de dificuldade no acesso? A gente tem um olhar muito cuidadoso, tá? Inclusive eu participei de uma mesa redonda, né, com algumas influenciadoras, e cada uma representava um pilar, né? Então, um pilar de acessibilidade, outra de preto, outra de mulheres, e a gente teve uma conversa muito boa, né? No sentido
positivo do que as indústrias, né, estão fazendo junto com os criadores de conteúdo. Então, nós de Xbox, a gente trabalha com eles, né, para eles também entenderem, eles desenvolverem já de acordo com a comunidade. Então, a gente vê muitos jogos, reviews de nossos jogos elogiando a parte de acessibilidade, seja no texto, seja no ouvido, né, seja em cor, seja em leitura, seja em legenda. E mais do que isso, a Xbox faz um trabalho com a comunidade de acessibilidade. Nós convidamos as pessoas para nos darem o feedback, né? Então, de uma forma mais assertiva, de todas as formas de deficiências. Recentemente, eu também conversei com uma pessoa que tem acessibilidade né, tem algumas deficiências e trabalha no ramo de segmento de games, justamente fazendo reviews na parte de acessibilidade. Ela é incrível, eu aprendo muito com ela. E ela me falou, Ale, existem inúmeros tipos de deficiências, né? É claro que não dá para abraçar 100%, mas a Xbox abraça muitos porcentos, né? Mais de 80%, 90%. Então, a gente tem muito cuidado da gente desenvolver jogos, e eu fico muito honrada de dizer, né, que Forza Horizon 5 ganhou no Game Awards, né, um jogo de acessibilidade, concorreu aí com um jogo que era para cegos, né? Então foi desenvolvido para cegos e nós ganhamos porque a gente tinha muitos outros elementos que faziam bastante sentido. E a gente continua trabalhando exatamente para atender cada vez mais e chegar, se Deus quiser, nesse 100%. O controle adaptável é isso também, né? Ele tem algumas particularidades também, mas ele também traz, a gente tem aqui um instituto que a gente trabalha, um parceiro nosso da Microsoft, chama Able Gamers, que trabalha junto com pessoas, né, que têm certas deficiências, limitações, e eles fazem testes também do nosso controle adaptável para a gente ir aprimorando. Então, é um trabalho contínuo, para a gente ser cada vez mais inclusivo. Todos têm direito a videogame, todos, e é isso que a gente vai trabalhar. Todos têm direito a videogame. Essa frase é sensacional. Acho que não é? Ela, nossa, até arrepia, porque é o que a gente fica. Nós, retro gamers, ficamos trazendo essa bandeira sempre, né? Tipo, a minha é jogue videogame. Eu faço uma brincadeira no final, sempre que acaba o vídeo. Outros falam, não deixa a jogatina morrer e tudo mais. E a ideia é realmente isso, não deixar com que o videogame não seja acessível para todo mundo. Então, é realmente muito legal o trabalho que a Xbox faz com todo o público, né? Muito bacana. Super legal. Ale, nona geração, tá? Então, oitava geração, uma geração longa, uma geração muito legal, mas difícil, porque é uma geração de transição, tá? Então, para nós que somos gamers, a oitava geração ela não foi tão marcante, por exemplo, quanto a quinta, quanto a quarta geração. A nona geração vem, e é claro, os gráficos não se comparam a nada do que a gente viu na vida, né? Então, isso o Forza, principalmente, eu adoro jogar Forza, porque é um arcade. Eu sei que vocês chamam de simulação, mas ele é gostoso de jogar, é aquele que você quer desestressar, porque a simulação não te desestressa em nenhum momento, porque você está simulando que você está dirigindo no trânsito, você não quer isso, né? Então, é o arcade que faz você, enfim, colocar o carro no meio do mato e fazer umas coisas diferentes aí com que você não pode fazer, né? Então essa é a diversão. E ela começou com a pandemia, então ela também, a nona geração também começou aí com um step um pouco mais slow, né? Um pouquinho mais devagar, né? Como é que tá o visual da nona geração? O que você vê? Claro que o que você puder falar pra gente, mas o que você vê que vem por aí que vai continuar deixando o videogame cada vez mais interessante? Olha, a nona geração, como eu comentei no começo do nosso bate-papo, ela tem um mundo ainda para explorar. Tem muita coisa ainda para as pessoas entenderem, né, do que pode ser usado com a nona geração, tá? Então, tem um certo ciclo de vida que a gente fala, né, das gerações. Tem gente que fala de 5, 7, 8 anos. Isso não é uma regra, né? Eu acho que a nona geração ela veio bastante completa, pelo que a gente vê em termos de resultado, de experiência, ser imersivo, né, para os nossos gamers, para quem joga. Inclusive os acessórios que estão junto com a nona geração, eles trazem esse link, né, para ser mais imersivo, funcionar melhor. A gente vem aprimorando isso também para trazer uma experiência cada vez mais completa.
E aquilo que eu comentei, existe um nível de penetração ainda muito grande. As pessoas, uma base instalada da 8ª geração já migrou bastante para a 9ª geração, por tudo isso que você falou, né, para reconhecer uma experiência, grafismo, imersão e tudo mais, e mais aqueles novos, né, novos. A gente tem um objetivo muito grande de manter a nossa comunidade muito fiel para aquele que quer trocar a 8ª pela 9ª geração e trazer novos, que a gente chama de new to Xbox, para compor essa comunidade, porque tem muita gente, principalmente geração Z, né, que está chegando aí, que a gente vê que já nasce totalmente digitalizado, Com certeza. e que ama a marca, que reconhece a marca. Então a gente está fazendo um trabalho muito grande dos novos ao Xbox, isso vem trazendo frutos incríveis. Então, falando um pouco de números, né, a gente tem hoje no Brasil 90 milhões de gamers, né, no universo aí de 200 e tantos milhões de brasileiros que nós temos, então tem bastante gamers, claro que é muito focado em mobile, pela plataforma de mobilidade, mas é isso que o Xbox traz, poder trazer essa mobilidade entre as plataformas. Então tudo bem, celular pode continuar bombando, você consegue jogar o Xbox ali no celular, você também consegue jogar no PC, porque eu também tenho minha conta aqui, e eu também consigo jogar no console. Então, essa experiência multiplataforma é incrível. E a 9ª geração vai continuar bombando, porque tem muita gente que gosta de jogar no console, né? Tem a experiência de uma TV, eu que venho de TV, põe uma TV grande na sua sala, 85 polegadas, e vai jogar um Forza no Series X de Xbox. Com certeza. Maravilhoso, né? É outra coisa. Não, e dizem, né? Esse é o rumor dos retro gamers, que essa é a última geração, porque ela só vai evoluir e talvez não tenha mais aquela transição tão brusca de uma para outra, como da 8ª e a 9ª não foi, né? E como talvez para o futuro, como isso só vai evoluindo, talvez acabe essa conversa de geração e a gente continue só desenvolvendo os hardwares para que atendam essa demanda. O Xbox deu um passo, na minha visão, isso é eu que estou falando a mais do que outras marcas, porque ela não está pensando somente em vender o console, né? Ela está vendendo a experiência. E eu virei muito mais fã de Xbox, eu jogo mais Xbox que PlayStation, apesar de ser um cara que nasceu com PlayStation, porque eu tenho mais acesso, é muito mais fácil do que ficar esperando a cada 6 meses sair um jogo, enfim. Eu sei, isso é a minha opinião. E eu que tô falando. E outra coisa, né? Se você pegar os jogos antigos de Xbox, eu tenho o primeiro, o original, o grandão, parece um videocassete. Adoro, é sensacional. A experiência dele é melhor em termos de gráfico já naquela época do que o PlayStation 2. Então, já existia essa força da Microsoft, até pelo criador da Microsoft, de querer ser uma pessoa com a mente aberta e pensar no consumidor final, né? Muito bacana ver isso acontecer. Exatamente. Bom, você deve ter jogado o Kinect também, muito. né? Nossa, então, assim, foi uma experiência incrível, né? Eu lembro também, eu também joguei bastante, somente que eu ia à casa de amigos que ficava na praia, né? O pessoal falava, aí ficava todo mundo lá brincando, né? Em sala de jogos, não sei o que, onde tinha lá na praia, porque realmente ele trazia muito dessa interação, né? Viajava em hotéis, onde eu levava os meninos, eu já vi vários hotéis que tinha lá um espaço de videogame, e tava lá o Kinect, também como, e era super, nossa, que moderno, como assim, né? Você joga com movimentos, então é super interessante. E assim, como a Xbox está dentro, né, de uma empresa super futurista, como a Microsoft, está sempre pensando muito em tecnologia, né? Então, você vê aí a inteligência artificial, como é que ela vai se compor aí com os nossos produtos, né? Trazendo sempre o consumidor no centro de tudo. Então, para mim, assim, eu tenho muito orgulho de ver, né, para onde a direção que a Microsoft está indo e também como a Xbox, porque é totalmente inovador, totalmente moderno, né? Então, vão ter aí muitas novidades aí pela frente aí nesse sentido de trazer mais diversão de uma forma mais acessível, muito mais divertida.
Ótimo. Ale, dá para falar de lançamento ou não? Tem alguma coisa que você consegue falar pra gente? Do que tá Eu vindo consigo por aí? falar de vários lançamentos. Adoro, adoro. Bom, Bacana. a gente tá com Minecraft Legends. Eu sou fãzaça, né, do Minecraft, eu adoro. Inclusive, os meninos começavam. Eu tive que comprar um tablet para eles jogarem Minecraft quando eles eram pequenininhos. Então, eu sou apaixonada. O Minecraft Legends lança agora, né, no dia 18 de abril. A gente tá desde o final do ano passado fazendo um mega barulho, isso a nível mundial, porque realmente é um título muito querido e a comunidade aqui brasileira e em todos os principais territórios, Estados Unidos, Europa, comunidades enormes de Minecraft, né? Que legal. Então, é um jogo muito legal, estratégico, né? Ele vem muito em linha com Minecraft Dungeons aí, então eu acho que traz, assim, esse poder e principalmente o player versus player, né? O PVP, que é muito querido. Então, é um grande diferencial aí desse jogo. A gente também traz alguns jogos super legais junto com Bethesda, né? Que Microsoft Bethesda, Xbox Bethesda já faz parte aí da Family. Então a gente foi muito legal no dia 25 de janeiro. A gente fez pela primeira vez um evento que chama Developers Direct. Tá. O que significa isso? É o estúdio, é o criador, é o diretor criativo contando para nós, para a comunidade, para os consumidores, como é que é aquele jogo, como é que ele foi feito. E lá a gente anunciou não só Minecraft Legends e mostramos um pouco do gameplay, mas a gente anunciou um jogo da Bethesda muito legal, o Hi-Fi Rush. E assim, no final era assim, jogue hoje mesmo. Se eu fosse Olha falar, só. bombou. Game Pass, eu acho que se tivesse aquele negócio de limite, sabe, de base, estourava, aquele dia estourava de tanta gente que entrou, fez assinatura, ou quem tava, deu tráfego, sabe, na linha, se eu posso Que dizer legal. assim, de tanto. Então foi muito legal, um jogo super bacana, ele faz o ritmo de música, tá, também é muito legal. E na Bethesda, a gente também vai ter aí o Redfall chegando no dia 2 de maio, também um jogo muito, muito esperado. Inclusive, a Bethesda anunciou esses dias, eu já posso falar, Starfield. Starfield também é um jogo super esperado. Eles vão fazer o Starfield Direct deles no dia 11 de junho. Já fica aí a dica. Então, é muito legal de ver, vai ter gameplay. E lança em setembro, né? Dia 6 de setembro. Então, um jogo muito querido. E falando de Forza, que você comentou, a gente, este ano, não tem uma data ainda, a gente vai ter o Forza Motorsport. Então, também é um jogo muito esperado, né? O grafismo dele, você vê a nuance, assim, as folhas mexendo perto do pneu do carro, é, assim, maravilhoso. A gente falando de grafismo, né? De qualidade de imagem, de imersão, esse jogo realmente vai vir, assim, para deixar todo mundo maravilhado em termos de tecnologia. Aí a gente fala também do Elder Scrolls Online, né, o Necron, que também é um jogo importante para a Bethesda, vem agora no dia 20 de junho. Eu acho que esses são os principais, assim, que estão na minha cabeça, que são muito importantes, assim, que vão trazer aí novidade para a comunidade. A gente vê comentários muito positivos do lado da comunidade, não só brasileira, mas nível global aí, os jogos bem esperados aí para este ano. O Forza, eu cheguei a ver alguns teasers que vocês lançaram, né? E realmente ficou sensacional. Eu jogo jogos no volante, então esse é um jogo que eu estou esperando bastante Exatamente. para trazer depois para o canal aqui e fazer o review, né? Que é muito legal. Boa, excelente. Então, aí você fala sobre toda essa modernidade que a Xbox tem e todos os jogos que está por vir aí. O que você indica, vamos falar assim, para um cara que está começando agora a jogar videogame? Como é que ele entra nesse mundo? Por onde é melhor entrar, já que tem tanto acesso? É bem interessante o que você traz. Eu acho que a gente fala muito que tem espaço para toda a audiência, né? Tem gente que gosta mais dos jogos que a gente chamava antigamente de casuais, né? Um Lego, sei lá, tem outros jogos aí, próprio FIFA, né? Ele entra no esporte, mas ele não deixa de ser um casual. Tem os RPGs, né? Que tem gente que gosta do mais analítico, né? Que é mais estrategista, então ele vai mais tempo. Tem aqueles que gostam mais de terror. Isso. Então, tem um que eu gosto muito, até esqueci de falar, que é um parceiro nosso, enfim,
que está aí nessa luta aí com jogos interessantes, que é o Diablo 4, né, da Blizzard. Então, esse também é um jogo super interessante, né, em termos de conceito, um RPG, né, assim, pesado no sentido de gostoso, estratégico. Então, eu acho que primeiro a pessoa tem que se identificar que tipo de jogo, né, ela gosta. Por exemplo, eu gosto de Lego, né, porque eu comecei muito minha vida com Lego, com meus filhos, e no meu trabalho, mas também eu gosto muito de Minecraft também, né, hoje jogo muito Minecraft, estou entusiasmada aí com outro, mas eu também gosto de outros jogos, como, por exemplo, Resident Evil, né, 7, da Capcom, que também é muito legal, eles estão trazendo aí o 4 remasterizado, tem outros jogos da Capcom que também são muito legais, então esses jogos de terror, assim, eu gosto, Outlast, entre outros, que eu também joguei, então é um pouco eclético, né, eu hoje estou jogando Paintman, que a gente lançou recentemente. É um jogo que eu nunca tinha jogado em termos de história, né? Então você tem. Mas eu gosto muito de jogos que você escolhe o final. Eu vou até revelar a minha idade aqui também. Aqueles livros que a gente tinha, vai para a página 54 se você quer que o personagem morra. Já era Aí RPG, você vira, né? Não é? É. Exatamente, é RPG. Então, assim, o Paintman, ele é muito disso, né? Dependendo do tipo de frase, resposta que você der, ou você vai parar num parque, ou você vai parar não sei aonde, você vai ser xingado, e o caminho da história é completamente diferente. E um outro que é nessa linha que eu amo, e ela entra muito no conceito também de diversidade e inclusão, As Dust Falls, que a gente também lançou recentemente, um estúdio da Caroline, ela é uma mulher que ela é líder do estúdio, fez um trabalho incrível na parte de diversidade e inclusão, é um jogo totalmente diferente, parece histórias em quadrinhos, né? E também, você escolhe o final, é super tenso, né? Outro dia eu estava jogando, os meninos, você está jogando As Dust Falls, legal. Pouco eu olho, tá parado do meu lado, pouco eu olho, tá sentado do meu lado, pouco eu olho, já tá dando opinião. Não fala isso, vai por esse lado aqui. Não fala isso, deixa ele pegar isso. Eu falo, gente, e aí, estamos jogando junto? Então é tão legal, porque você sabe que o caminho que você der, se você cai na piscina ou salva tua filha da piscina, vai ser completamente diferente o caminho que você vai dar. Então, o que eu recomendaria para essa pessoa, depois que eu falei tanto, né? Eu acho que primeiro é se identificar que tipo de jogo que você gosta, né? Se você é mais eclético, ok. Se você gosta de FIFA, porque tem de fifeiro, de peceiro, né? Que gosta de PES ou de FIFA, gosta de futebol, acabou, é fissurado. Então, e aí eu acho que a experiência imersiva vai ajudar. Eu sou fãzaça de console, né? Eu gosto de jogar no console, eu me adapto bem no console, mas hoje a gente vê as multiplataformas. Então, se a pessoa começar no mobile, tudo bem. Hoje a penetração de mobile é muito grande, é muito maior. Pega lá, põe sua conta no Xbox de mobile, no celular, e depois você migra para uma outra plataforma. O importante é você conseguir se identificar com aquele gênero do jogo e você conseguir jogar e se sentir bem, né? Tem que ter uma realização de diversão. Acho que esse que é o principal. Não, é sensacional. Você deu várias dicas aqui, então realmente é um mundo a se explorar aí. Então, para quem não é que nunca jogou videogame, mas para quem quer entrar nesse mundo hoje da nona geração aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa diferente e as opções desses estúdios menores, né, dos indies que a gente chama, é que eu acho que está movimentando bastante o mercado. Pelo menos a gente de fora é o que a gente consegue ver por eles trazendo tanta novidade, não só os blockbusters, mas também eles vindo com esses jogos, né? Ótimo ponto, exatamente. E a Xbox também, ela é uma empresa que olha por isso, até que acaba adquirindo bastante desses estúdios aí e só desenvolve, né? Muito bacana isso. E a gente acaba apoiando muito, né? Existe sim uma estrutura que ajuda a parte dos indies, né? Como fazer esse desenvolvimento, principalmente o time global. Então, isso é muito legal, né? Tem espaço para todo mundo, porque tem gosto para todo mundo, tem ideias para todo mundo. E, de novo, videogame é para todos, né? A gente não cansa de falar. É isso aí, Ale. Eu acho que a gente conseguiu entender bastante o que você faz e o que a Xbox aí pode trazer e tá trazendo de novidades pra gente. Boa. Eu tenho mais uma novidade que eu esqueci de falar. Vamos lá. A gente falou muito de jogos, mas como eu trabalho com hardware também, a gente lançou recentemente, né, tanto lá fora, nos Estados Unidos, e está chegando aqui no Brasil, um console, que é o nosso Series X, junto com o Forza Horizon 5,
edição premium. Então, assim, o jogo já vem junto por um preço bem interessante, né? Que bacana. Então, ele chega agora em março. Então, de novo, é um Forza que tem uma experiência incrível de jogabilidade num console extremamente de qualidade, né? De experiência e num preço bem interessante, né? Já vai estar num combo, assim, um bando, vamos dizer assim. E a gente está lançando, posso dizer, a cada 2, 3 meses, controles coloridos. Então, a gente lançou agora o Deep Pink, que é super rosa, ele é maravilhoso, e ele vem para ficar no portfólio. Lançamos também, esse mês, um que chama Velocity Green, que é super verde, também veio para ficar. E um que a gente traz algumas edições especiais, né? Então, a gente acabou trazendo um que ele é meio roxinho, meio azul, que chama Stellar Shift, né? Que é muito bonitinho. Então, a gente traz algumas edições especiais. É legal porque as pessoas se sentem exclusivas, porque ele fica, a gente traz um lote, fica por um tempo e sai do mercado. Então, quem comprou e vai ser exclusivo, né? É único. Então, a gente traz essas movimentações de controle, a gente vê que as pessoas gostam. Eu tenho 2, 3, 4 controles, até para você jogar com mais pessoas, de repente o jogo propicia isso. E também, às vezes, você gostar. A gente lançou no final do ano passado um que chama Camo Mineral, que ele parece um militar meio azul, sabe? Super bonitinho. Eu não aguentei. Eu falei, eu vou comprar um para mim. Esse vem. Esse vem, ele é muito lindo. Então é gostoso, às vezes é gostoso você a pegada. Então, aquilo que eu falei, existe todo um desenvolvimento, um cuidado cada vez melhor de experiência no controle. Então, ele funciona super bem e é bonitinho, né? A gente começa a fazer coleção também. Com certeza. Nossa, se eu abrir o armário aqui, você vai ver que é coleção de controle. Mas verde e rosa são as minhas cores favoritas e eu já tô de olho nesse rosa aí, porque eu falei, não, esse tem que vir. Esse tem que vir. Maravilhoso. Não, é bacana essa mensagem do combo que vai vir. Não é o combo, né? Talvez seja a edição especial do Forza, porque o público aqui ama edição de colecionador, né? Eles vão atrás dessas edições, porque depois você não acha mais, né? E acha por preços muito altos. Por isso que eu tô deixando a dica aqui, ó. Agora, tudo começa agora em março, então vamos ficar de olho aí. Então, dá para ver que a geração tá pós-pandemia, ela tá começando a pegar de novo do jeito que a gente estava acostumado com os videogames antigos. Muito bacana. E olha, eu vou dizer que a pandemia, ela motivou muito a parte de tecnologia, né? Com certeza, sim. Digo mundialmente isso, né? E vejo muitas experiências, as pessoas começaram a jogar, porque você tinha que se divertir de alguma forma, livro, né, videogame, e também sentir falta das pessoas, então a interação com as pessoas que você está jogando, você começa a ter uma experiência de mundo aberto, então, assim, favoreceu bastante o segmento. Então, é um segmento hoje que a gente olha, a gente teve muito benefício do governo olhando isso na época, vamos continuar tendo, né, esse olhar do governo brasileiro para esse segmento de diversão de games. Então, é um segmento que bomba, tá bombando, né? Vamos surfar essa onda juntos. Ale, o que você puder fazer para ajudar nós gamers com os preços no Brasil, por favor, faça, porque é o grande proibitivo, e claro que não é culpa das empresas, e sim das taxas que nós temos, mas que isso seja um pouquinho mais diluído aí com o novo governo, para que a gente consiga ter mais acesso, né? Que é o que a gente espera. Exato. Muito bacana. Ale, só tenho a te agradecer pelo papo aí, foi muito rápido, né? A gente podia falar aqui mais 4 horas, né? Sem problema. Com certeza. Delicioso. Foi um prazer, foi muito legal, o papo foi maravilhoso. Espero aí ter trazido algumas novidades interessantes, né, para o pessoal, contar um pouquinho de mim, ter essa experiência aqui com você, com a sua audiência, sempre um grande prazer. Conte comigo sempre que você achar que tem alguma novidade para eu poder te contar. Se puder, trago você todo ano aqui, porque acho que a galera vai adorar. Boa. Tá convidadíssima já. Excelente. É isso aí, NTzada. Falamos aqui com a Ale Coster. Muito obrigado, Ale. Foi sensacional. Como é bom saber que a nova geração tem aí gente engajada, gente que é moderna, pensando em nós gamers. Então, agradeço muito a esse papo.
e trazendo sempre isso para vocês, NTzada, essa ideia de que o videogame é para todo mundo, o videogame é inclusivo e não vai morrer. Então, se seu pai, ou sua mãe, ou sua avó falou que vai morrer, não vai morrer. O videogame vai continuar do jeito que está e só vai continuar crescendo, e isso é bom, porque isso é o DNA da nossa geração, vamos falar assim. Obrigado, Ale. É isso aí, NTzada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para notificações. Vai no search lá do YouTube, escreve canal NT Games Brasil, você ajuda ao engajamento nosso aqui também. E se você está na mídia aí de podcast, não esquece de mandar para o seu melhor amigo esse papo aqui, e assim o NT continua passando essa mensagem de videogame para todo mundo. Beleza? É isso aí, NTzada. Como eu sempre digo, jogue videogame.